Gosta de bolo de aipim ou mandioca? A dona Hannelore vai abrir agora o caderninho de receitas da família para ensinar esta delícia. Meu nome é Hannelore Redler, moro em Tronco do Central e hoje estou aqui para fazer o meu bolo de aipim para vocês. Então vamos lá, o que eu vou precisar para fazer meu bolo? 150 gramas de manteiga ou margarina, 400 gramas de açúcar. Eu vou colocar aos poucos e vou estar preparando o bolo mesmo com a mão. Já tentei fazer na batedeira, também dá, mas eu ainda prefiro a minha mão, tá? Esse bolo de aipim é um bolo que eu também aprendi a fazer com a minha mãe. E na verdade, o meu bolo de aipim, não que ele seja famoso, mas o pessoal gosta muito. E olha que eu já fiz vários bolos e passei a receita já para muitas amigas. E todas elas sempre me cobram e dizem que eu devo ter um macete que eu não passo para elas. Mas, na verdade, o bolo de aipim, ele não pode, depois que incorpora o aipim aqui nessa massa, ele não pode ficar descansando. Então, vão as 4 gemas. Depois disso aqui bem batidinho, nós vamos colocar 100 gramas de coco. Antes de colocar o aipim, eu quero mostrar para vocês o ralador que eu uso para ralar o aipim, que isso também interfere no bolo. Se você ralar ele num ralador bem miúdo, ele vai ficar, não vai ficar soltinho assim, ele fica mais tipo uma pasta. E daí também muda o bolo, ele não fica soltinho, né? Então, mas eu sempre falo para as minhas amigas, usem o ralador que deixa o aipim quase que nem um flococo, né? Então, agora a gente já colocou, falta só ainda o aipim e as claras e o fermento. Então, agora eu vou incorporar aqui meio quilo de aipim ralado. Tem uma época em que o aipim não tem muito amido, então isso também muda o bolo. Então, o que eu costumo fazer? Nas épocas que o aipim não tem muito amido, eu coloco 2 colheres rasas de trigo, ou pode ser até polvilho doce, né? Porque o polvilho é feito do aipim. Agora eu vou colocar 1 colher de sopa de fermento. O aipim, ele é um pouco pesado, então vai um pouquinho mais de fermento de bolo do que nos outros bolos, né? E as claras, elas são incorporadas não assim delicadamente embaixo da massa. Muito importante de você deixar o forninho já bem aquecido, porque se você não levar o bolo ao forno já bem aquecido, o amido do aipim, ele vai para o fundo da forma e ele vai criar um tipo de um pudim, que normalmente eu não gosto, sabe? Eu acho que vocês também vão curtir o bolo, meu bolo de aipim, assando ele logo, levando ele logo para o forninho quando for para a forma. Então, se vocês forem ver aqui na minha forma, já está engraxada e forada com papel manteiga.
Isso facilita o desenforme depois do bolo. Então, agora nós vamos colocar a massa na forma. Dá uma lisadinha e o bolinho já está pronto para ir para o forninho. Então, vamos levar o nosso bolo de aipim ao forno. O bolo de aipim, ele vai levar em torno de 40 minutos para assar. Vou deixar ele de 8 a 10 minutos com o dourador ligado em 250 graus. Quando eu vejo que ele pegou uma corzinha, eu desligo o dourador e daí ele vai levar em torno ainda mais de uma meia hora. Vocês também vão perceber, ele começa a soltar nas bordas da forma, é porque ele tá bom. Ele já tá douradinho, ó, vou desligar o dourador, tá? E abaixar um pouquinho a temperatura. Pois então, bolo de aipim acompanha muito bem um recheio de limão, que é uma receita bem antiga também da minha avó, aprendi com a minha mãe e não é difícil de fazer. Antigamente se fazia em frigideira e tinha que cuidar muito para não queimar. Hoje o micro-ondas ele nos facilita bastante, né? Aqui eu coloquei mais ou menos 1,5 colher de sopa de nata e 1,5 colher de sopa de manteiga ou margarina. Nós vamos usar a margarina, tá? 3 ovos. Se você quiser aproveitar a clara para fazer uma cobertura, você pode colocar 2 ovos inteiros e guardar uma clara para usar para cobertura depois. Não vai fazer falta, tá? Para cada ovo, meia xícara de açúcar. O suco de um limão. Claro que se o limão for muito grande, às vezes nem vai o suco todo de um limão. Depende do gosto. Se a pessoa gosta bem azedinho, então talvez quando for fazer a primeira vez, vai colocando aos poucos o suco de limão para não correr o risco de fazer ele muito azedo. Não pode faltar a raspinha do limão também. Ó, agora vamos colocar essa mistura no micro-ondas. Ele leva em torno de 5, 6 minutos para ficar no ponto, mas como eu já falei, depende muito, varia muito também do micro-ondas, né? Que nem sempre a temperatura é igual. Pronto, nosso bolo de aipim já está assado e agora então vamos desenformá-lo. Cuidar para não se queimar, né? Tá pesado. Se ele dá uma esfriadinha, o papel solta melhor. Quando você fizer em casa, dá uma guardada que vocês vão perceber que fica mais, facilita um pouco mais. Olha. Pessoal, aqui tá o creme de limão que a gente fez lá no micro-ondas. O ponto dele é quando você mexe e começa a aparecer o fundo da bacia, tá? Daí ele tá no ponto. Pronto. Estamos com a cobertura pronta.
E agora vou preparar uma cobertura de nata, né, que acompanha muito bem. Aqui tem mais ou menos 4 colheres de sopa, assim, bem generosas, né, de nata, e 2 colheres de açúcar. Agora, então, a gente vai decorar a gosto. Normalmente, o meu bolo de aipim, ele fica acho ele tão bonito, que eu só faço uma pequena decoração em volta, ó. Pois, se você gosta de coco, pode completar com coco. Ó, o bolo já está quase pronto. Tá quase na hora da gente degustar ele. Colocarmos um pouco de coco ainda. Quem gosta pode também fazer um detalhe com raspinha de limão. E está pronto o nosso bolo de aipim. Então, vou fazer um corte de do bolo de aipim também, que eu aprendi com a minha mãe.